muito bonita. Essa música, gente, ela se chama... É da Oficina G3, né? É a banda, no caso. E o nome dela é João. Deixa eu ler aqui com vocês a letra da música pra gente já dar uma meditada. Em direção ao rio, cumprindo sua missão da Galileia, veio em minha direção. Como posso eu, um mero pecador, batizar nas águas o meu Senhor? Quem que é esse João aqui? É o João Batista, né? Que batizou Jesus. João Batista era primo de Jesus. João Batista era filho de Marta, irmã de Maria. Eu não sou merecedor de com as minhas mãos te mergulhar. Se digno eu não sou de suas sandálias desatar. Deixa assim acontecer, mesmo sem você entender. São os planos do meu Pai, para a justiça se cumprir. O começo é aqui, o Pai quem me enviou. Então, Jesus fala para ele, deixa as coisas acontecerem, deixa a coisa se cumprir. Bom dia, Célia. O céu se abriu e a terra se curvou. Das águas levantou o Filho de Deus. O céu se abriu, o Espírito desceu, o Filho revelou e o Pai falou. Com os meus olhos vi, sair do rio Jordão, o rio de água viva, a salvação. Quando Jesus Cristo foi batizado, houve um alinhamento, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E João Batista viu tudo aquilo ali acontecer. Como posso eu, um mero pecador, batizar nas águas o meu Senhor? Este é o meu Filho amado, Deus revelou, que traz o sorriso aos meus lábios. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Nós já fizemos esse estudo, inclusive, né, do batismo de Jesus, que aconteceu, quer ver? Tem até salvo lá no meu YouTube, tem salvo aqui também no IGTV. Nós fizemos esse estudo, está aqui em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3 tem essa passagem aqui do batismo de Jesus, mais específico no versículo 13. Então, assim, se vocês depois quiserem ouvir a música, meditar a palavra, tá nessa descrição, ok? E agora vamos partir para o nosso estudo. Se vocês viram lá a chamada de hoje para a live, foi o quê? Foi um menininho jogando boliche, né? E ele joga a bola e aí ele vai e se abaixa, né? Tipo assim, ai meu Deus. Mas tipo assim, a atitude dele é de podia tanto dar certo e ele fica ali com a cabecinha baixa, né? Torcendo para que dê certo. E o que acontece? Dá certo. Então, ele meio que não quero nem ver. Mas é como se, por exemplo, ele não quis ver, mas a firme convicção dele foi de que daria certo. Ele teve fé de que daria certo. E ele fez o... Gente, como é que é o nome? Quando você... Nossa, eu esqueci o nome. Quando você joga a bola de boliche e cai todas as... Checkmate? Não, checkmate é no... Esqueci. Não, o nome quando você acerta todas aquelas garrafinhas... Eu esqueci o nome, gente. Mas ele acertou. Ele fez esqueci o nome do negócio. Mas enfim, se alguém lembrar aí, nos recorde, nos ajude. Deu certo, ele ganhou. Derrubou todas aquelas estacas lá, sei lá o nome, aquelas garrafas. E ficou muito feliz, né? E isso é fé. É o que eu quis representar para vocês, o que seria fé. Essa firme convicção de que vai dar certo. Strike, é isso. Então ele foi, jogou a bola e deu certo. A bola de boliche deu certo, ele fez o strike. Todas aquelas peças lá caíram, enfim. E aí, o nosso tema de hoje é fé. Nós estamos estudando Mateus capítulo 9, que é gigante. Nós estamos desde segunda-feira estudando o capítulo 9, porque a gente está vindo estudando parte por parte, de forma bem lenta mesmo, que é para a gente entender bem o que está sendo falado. E o que eu vou falar para vocês fazerem agora, que a gente vai começar? Gente, isso vai fazer diferença para mim? Isso não vai fazer diferença para mim, isso vai fazer diferença para as pessoas com quem você convive. Isso vai fazer diferença na frequência das pessoas que você tem em sua volta, de chamar essas pessoas para participar da live.
Então você vai, aperta aqui nesse aviãozinho, chama essas pessoas para a mentalidade dessas pessoas mudar, para que haja essa transformação de mentalidade de uma forma geral, para você conviver com pessoas que estejam nessa mesma frequência. Isso é bacana para mim? Não, isso é bacana para você, vai fazer sentido para a sua vida ter pessoas nessa mesma frequência. Então bora lá, aperta o dedo no avião, aperta o dedo no coração e vamos agora estudar no capítulo 9 de Mateus, a partir do versículo 18. Nós já estudamos os anteriores, ok? Bom dia, Geraldo. Bom dia, Dani Emerson. Dani, né? Vamos falar então de fé. Enquanto estas coisas lhe dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Olha só, um homem veio tal e pediu para Jesus: vem comigo porque minha filha faleceu e eu sei que se o Senhor colocar as mãos sobre ela, ela viverá. E quem que é esse homem aqui? Aqui diz que ele é um chefe, mas vamos continuar a leitura que depois eu volto na explicação. Logo em seguida, a cura de uma mulher enferma. E Jesus, levantando-se, o seguia. Seguia quem? Esse chefe, que era chefe do quê? Da sinagoga. E também os seus discípulos. Os discípulos de Jesus também seguiam esse homem. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Tocou Jesus aonde? Na orla da veste de Jesus. E essa mulher, ela podia ter feito isso? Não, isso era proibido. Ela, como estava doente, estava à margem da sociedade, ela não podia nem sequer estar ali no meio daquela multidão. Mas vamos continuar. Ela dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, eu ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Mais adiante nós falamos sobre a ressurreição da filha de Jairo. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riram-se dele. Mas, afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Nós vamos ler até aqui. Nós lemos aqui do versículo 18 ao versículo 26 e agora eu vou explicar para vocês. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Ragazoni. É isso mesmo? Bom dia, Sirley. Sejam bem-vindos. Tô vendo que a gente nova entrando. O que acontece aqui? Nós vamos falar sobre a fé. Nós temos dois cenários. O cenário de um pai, que se chama aqui nessa história Jairo. Ele era quem, gente? Ele era um chefe da sinagoga. Ser um chefe da sinagoga é pouca coisa aqui nesse contexto? Não, ele era uma pessoa muito importante. Ele era uma pessoa relevante. E o que a gente tem que entender são as implicações disso na história. Porque esse homem já ouviu falar de Jesus, mas esse homem, ele era um judeu. Bom dia, mãe Ruth, bom dia, mãe Gleide. Esse homem, ele era um judeu, esse chefe da sinagoga. E, gente, o que acontece aqui? Jesus, ele chegou até então nesse contexto histórico, e Jesus, ele não era visto como um Deus. Jesus era visto como um profeta. E para o povo de Israel, eles não poderiam se curvar a outro homem. E o que esse homem aqui fez? Esse Jairo, ele estava se curvando a outro homem. Bom dia, sogrinha. Ele se curvou a outro homem. Ele foi atrás de Jesus e falou
olha, eu fiquei sabendo que o Senhor, tipo, né, realiza várias curas, eu fiquei sabendo do seu poder, eu acredito no seu poder, eu tenho fé de que a minha filha morreu, mas que você tudo pode fazer. Esse homem, na posição que ele estava, de alto poder, perante ali o Império Romano, esse homem, ele corria o risco de ser apedrejado. Esse homem corria o risco de ser apedrejado porque ele estava descumprindo as leis. Porque ele estava descumprindo as leis daquele tempo, ele estava se curvando a outro homem. Porque na nossa perspectiva, Jesus é Deus. Na nossa perspectiva, a gente já sabe que Jesus morreu por nós, a gente já sabe que ele subiu aos céus e foi ressuscitado ao terceiro dia. Mas esse homem aqui e aquele povo não tinham consciência disso, não tinha certeza disso. Jesus estava começando a fazer os seus primeiros atos ali, os seus primeiros milagres, das suas primeiras caminhadas. E ele foi atrás de Jesus, correndo todo esse risco. O que eu quero mostrar para vocês é que muitas dessas passagens mostram a fé dessas pessoas, que embora passando por determinadas circunstâncias desfavoráveis, ainda assim elas vão ao encontro de Jesus. Elas driblam todas essas barreiras. Elas não estão preocupadas com as circunstâncias. Elas querem apenas ir atrás daquele que elas sabem que tem a direção, que vai ser a salvação. Mas como que elas sabem disso? Elas têm convicção, elas têm fé, elas sentem isso em seu coração, porque não tinha a quantidade de prova que nós hoje temos, não tinha a quantidade de relato que hoje nós temos. Hoje, muitas das vezes, a gente ouve falar de Jesus, a gente obtém muita informação, a gente tem a palavra e com o conhecimento, Jesus vai nos curando, porque através do conhecimento, essa palavra vai nos curando. Mas essas pessoas aqui não tinham essa palavra, não tinham esse conhecimento, não sabiam quem era Jesus e elas acreditavam. Esse é o diferencial, é você acreditar quando você não tem essa bagagem toda, quando você ainda não teve essa revelação toda. Eles acreditam com o quê? Com a fé, com o coração, é a firme convicção de acreditar, simplesmente. Eu acredito porque eu acredito, porque eu tive essa opção e essa atitude por acreditar. Parece bobo. Olha, tá? O que tem de mais nisso? O que tem de mais nisso é porque nós hoje, com todas as evidências, não conseguimos ter a fé dessas pessoas que não tinham evidência. O que é inconcebível é que essas pessoas que pouco sabiam tinham uma fé que de tocar em Jesus curava. E nós, com toda a bagagem, com todo o conhecimento, não temos essa fé. A Leide disse, é literalmente não pensar no problema e sim contar ao problema. Quem me ajuda a cuidar? Deus, que disse que tudo posso. Justamente, né? Você não ficar preso à circunstância, é você não ficar preso ao problema, é você ir àquele que resolve o problema. E com a convicção de que simplesmente ele é quem resolve e pronto, né? Não precisa de ficar ali pensando, vai logo já no lugar certo. E vamos aqui analisar Jairo. Jairo, o nome de Jairo significa ele ilumina. O nome, a tradução mesmo do nome de Jairo é ele ilumina. E vamos considerar a luz que Jairo transmitiu aqui nesse relato. A gente aqui vê os improváveis o tempo todo acontecendo, porque Jairo, pelo alto poder que tinha na sociedade, ele era um improvável de ir atrás de Jesus. Porque as pessoas que tinham poder na sociedade, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, eles estavam contra Jesus. Tinha muita gente contra Jesus, os poderosos. E aí, neste relato aqui, Jairo traz uma luz. Jairo acaba iluminando uma parcela da sociedade que até então estava desacreditada da presença de Jesus. Sua posição era elevada como um chefe da sinagoga. E a sua grande necessidade era o quê? A morte bateu à porta dele. A morte bateu à porta dele da sua única filha.
A filha dele, na verdade, gente, já estava acontecendo o velório. Aqui na passagem, ó, fala que quando Jesus chegou à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, então assim, já estava acontecendo o velório, já tinha tocadores de flauta, já tinha um povo em alvoroço. Marcos vai relatar que tinham carpideiras lá. O que é carpideiras? Pessoas que são contratadas para chorar. Tinha carpideiras no velório. Não é à toa que quando Jesus chega e fala, não parem com isso porque a menina não está morta, eles riem. Por que eles riram? Além deles duvidarem do poder de Jesus, porque quem era Jesus? Nós sabemos, eles não sabiam não. Além deles duvidarem do poder de Jesus, eles pouco se importavam se a menina estava morta ou se estava viva. Por quê? Eles eram pessoas contratadas, eram tocadores de flauta, era gente curiosa, era babador de baba-ovo, né, que a gente fala. Por quê? Porque o pai dela era poderoso, não era por ela especificamente que essas pessoas estavam lá. Então, tinham carpideiras chorando, pessoas contratadas. Por isso que quando Jesus chega, essas pessoas riram, né? Fizeram pouco caso, porque não sentiam realmente tristeza. Quem queria e estava desconsolado e querendo que Jesus fizesse alguma coisa e que acreditava que Jesus poderia fazer alguma coisa eram os pais dessa menina. E essas pessoas é que foram atrás de Jesus, porque a morte tinha chegado à porta delas. E aí eles foram atrás de quem? O que a Gleide acabou de dizer. Eles foram atrás do único refúgio. Eles foram atrás do Senhor Jesus. Só que fique bem claro para vocês, eles não sabiam que Jesus era quem Jesus é. Eles não tinham essa comprovação que hoje nós temos. E eles acreditaram. E eles foram atrás. Eles ouviram falar de Jesus. Eles ouviram falar de Jesus. E era a única esperança que eles tinham. E mal eles sabiam que era a única esperança que todos nós tínhamos. Água gostosa. Esqueci de pôr chazinho aqui hoje nessa água. Tá. E aí, qual que era o obstáculo que eles tinham? Eles tinham um obstáculo, porque existia uma grande multidão atrás de Jesus. Sempre que a gente ouve aqui um relato ou outro, tinha uma multidão. O obstáculo de Jairo era ir atrás de Jesus no meio dessa multidão e correndo o risco de ser apedrejado. O leproso corria risco de ser apedrejado porque era um leproso, não podia estar ali no meio da sociedade. Agora Jairo corre o risco de ser apedrejado porque ele é o chefe da sinagoga, porque ele tinha que cumprir a lei e ele estava indo em desacordo com a lei, se curvando a um profeta. Então ele corria o risco também de ser apedrejado ao ir no meio dessa multidão. Mas é muito interessante a gente perceber que em todos esses casos aqui dos milagres relatados por Jesus, essas pessoas que queriam de fato alcançar o milagre, elas se colocam em movimento, elas se colocam em ação. A fé que te conduz à ação, o orar que te conduz à ação, por isso oração. E aí ele vai e enfrenta essa multidão, correndo esse risco. E ele tem uma fé como uma criança. Porque ele chega em Jesus e fala, se o Senhor impor a mão sobre ela, ela viverá. Gente, não é criança que fala isso às vezes, né? Que tem essa... Assim, parece pra nossa mentalidade tão racional, parece assim, que viagem. Mas é ter coração de criança, de... Jesus, se o Senhor vier aqui e colocar a mão sobre ela, ela viverá. Foi isso que Jairo fez. Ele acreditou com uma inocência, com uma genuinidade. Não foi assim, analisando que a gente tem um lado todo racional e científico. Não. Eu acredito que o Senhor pode fazer. E esse acreditar, essa genuinidade é que estimulou o Senhor, que estimulou Jesus ir até aquela casa. A fé genuína desse homem.
Jesus então se coloca a caminho para ir até a casa desse homem. E no meio do caminho, Jesus vai se deparar com uma outra pessoa que está no movimento e que o busca, que vai até o seu encontro. Você vê que as pessoas é que vão até o encontro de Jesus? As pessoas que precisam, ele está sempre à disposição. As pessoas vão até o encontro e aí as coisas acontecem. Assim é a gente, ele está sempre à disposição. Eu estou à porta. Se você abrir, eu entro, né? E aí, o grande milagre aconteceu. Jesus, quando chega naquela casa, ele faz aquilo que os pais desejavam. Embora ele estivesse ali em desacordo com tudo aquilo que aquelas pessoas daquela casa esperavam. As pessoas daquela casa esperavam, tanto que ele pede para que aquele povo seja retirado. Porque aquele povo estava atrapalhando, aquela energia até atrapalhava. Sabe que às vezes você tem gente assim dentro da sua casa? Pessoas que atrapalham o milagre acontecer? Jesus, quando ele chega nessa casa e vê esse alvoroço, esses tocadores de flauta, esse povo contratado para chorar, essas pessoas que não fazem sentido na sua vida, Jesus pega e fala assim: bom dia, Lise. Jesus pega e fala assim: retirai-vos. Jesus pede para aquele povo se retirar dali, porque a menina não estava morta. Mas aquela quantidade de gente ali já negativa, celebrando a morte da menina, porque quando Jesus fala que ela não dorme, que ela não morre, não está morta, ela dorme, aquele povo ri. Sabe quando alguém te dá alguém pega e te fala assim: olha, você está com uma doença tal. E aí alguém fala: não, mas tenha fé, você vai ser curado em nome de Jesus. E as pessoas riem, porque elas não acreditam, porque não tem evidência científica de que você pode ser curado de uma doença terminal, por exemplo. É a mesma coisa, essas pessoas que estão à sua volta e que não estão contigo, e que não estão na mesma frequência que você, e que não acreditam. E que quando você fala que vai ser curado pela fé, elas caçoam, elas riem de você. Porque não tem evidência científica, porque não tem evidência racional. Jesus chega e fala: retirai-vos. Vocês que não querem realmente que o milagre aconteça. Vocês que estão atrapalhando a energia dessa casa aqui. Retirai-vos daqui, porque a menina está apenas dormindo. E Jesus vai, afasta o povo, entra, toma a menina pela mão e ela se levanta. E ela se levanta. Porque o pai e a mãe aqui tiveram fé suficiente de acreditar que bastava Jesus impor a mão e a menina se levantaria. E eu gosto sempre muito de falar com vocês sobre isso aqui também. O que? Jesus chega e apenas tomou a menina pela mão e ela se levantou. Jesus chega e toca. Bom dia, Fonseca. Léo Fonseca. Jesus chega e toca e levanta a menina. Jesus não chega e fala: vou fazer um espetáculo, e agora vou fazer uma oração, e agora a mágica vai acontecer. Não. Jesus é modesto, tá? Jesus, ele chega, ele podia fazer o que ele quisesse. Ele podia fazer o YouTube bombar com o espetáculo que ele ia realizar. Mas não, ele chega modestamente e a menina se levanta. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Então, se existia muitas pessoas naquele ciclo ali de Jairo, que era uma pessoa do poder, que não sabia de Jesus, que não tinha noção dos relatos de Jesus, agora Jesus usa um improvável, um improvável para fazer a sua fama se espalhar. Mas não que Jesus quisesse. Mas a questão é, Jesus faz um milagre acontecer num lugar bem improvável mesmo, para surgir testemunho, para servir de testemunho vivo no meio de tantas pessoas incrédulas. Tem que acontecer milagres, é nesses lugares improváveis mesmo, para que Jesus seja levado a todos os caminhos, a todas as direções.
Então, um grande milagre aqui aconteceu. E apesar da proibição de Jesus, porque ele pede para não se falar, o milagre foi divulgado. Não dá, gente, não dá para se calar. Acho que Jesus fazia marketing inverso. Às vezes eu penso isso. Ele fala, não fale. Aí é que o povo fala mesmo. Às vezes eu tenho essa sensação de que Jesus já sabia que era um marketing inverso. Porque o povo, quando fala para não falar, aí que eles falam mesmo. E era interessante que a palavra de Jesus fosse levada e espalhada a todas as nações. Então, eu acho que ele usava de marketing inverso mesmo. Enfim, isso é coisa que eu acho, mas quando chegar lá no céu eu pergunto para ele. Acredito que não seja heresia eu pensar dessa forma. Mais adiante, então, o que acontece? Mais adiante não, gente, porque na verdade, o que eu fiz? Aqui no estudo, ele vem fazendo o pedido do chefe. O chefe da sinagoga vem e faz o pedido. E ele faz esse pedido da filha dele ser curada e Jesus vai andando, né, no meio dessa multidão, indo em direção à casa de Jairo. Só que, em direção à casa de Jairo, pensa esse Jairo. A aflição que esse homem não tava para Jesus chegar logo lá na casa dele, para salvar a menininha dele. Essa menina aqui, gente, chama Talita. Talita, eu já ouvi falar isso? Eu acho que é Talita mesmo. Edna, bom dia, que fala pra... Levanta, menina, fala Talita Brum. Talita Brum, se não me engano, para ela levantar. Eu acho que eu já vi essa explicação, mas enfim. Aí Jairo, mas Jesus está indo a caminho para ir lá salvar a menina que já está morta, que o velório já está acontecendo, e Jesus ressuscita ela, essa é a real. Mas no meio desse caminho acontece uma coisa. Os relatos já vai falar do milagre da filha de Jairo lá na frente. Eu já expliquei para vocês como que isso aconteceu e o que aconteceu no meio do caminho. Uma mulher aparece, uma mulher com fluxo de sangue de 12 anos. Jesus amado. Nós, mulheres, entendemos bem isso aqui. Pega minha mão, mulher. Você sabe o que foi esse sofrimento dessa outra aqui, né? Nós, mulheres, entendemos disso aqui. Porque a gente que passa por isso uma vez no mês e que sangra, sei lá, uns 3 dias, 5 dias, as mais anormal, 15. E as mais anormal, né? Umas que tem um fluxo um pouco maior, uns 15 dias no máximo. E a gente já fica debilitado, e a gente já fica a gente já fica o cão chupando manga mesmo, é bem essa a expressão. Eu até ouvi um pastor um dia falar, a mulher, ela tá menstruada? Não, ela tá possuída. É quase como se fosse isso. Eu já ouvi um outro pastor falar assim, ó, é porque o hormônio não aceita Jesus. O hormônio não aceita Jesus, por isso que a gente fica desse jeito. E essa mulher, ela tava desse jeito, só tinha 12 anos, gente. Pensa que é estar numa hemorragia por 12 anos. Esses três já enfraquece a gente, já deixa a gente louca, fora de si. Meu irmão até falava assim, ó, o que era TPM, gente? Eu esqueci, meu irmão gostava de curtir comigo também em relação a TPM. Não, toda a vida, né? As pessoas curtem muito em relação a TPM, que já é um pouco, só acontece às vezes, pensa, e já é o ó do Borodó, pensa essa mulher 12 anos desse jeito. Então, ela tinha uma grande necessidade. E o que colocou essa mulher a caminho, 12 anos vivendo dessa forma, pensa a fraqueza que essa mulher não tava. Vocês acham que ela caminhou fácil no meio dessa multidão? A fraqueza, a gente fica indisposta. Essa mulher ainda teve força para continuar viva, né? Porque com 12 anos passando por isso, eu não sei nem se eu aguentava, para te falar a verdade. E aí, ela passando por toda essa circunstância dessa hemorragia, ela foi atrás de Jesus, que deve ter sido caos. Porque eu fiquei imaginando o seguinte, eu passei por umas enxaquecas aí esses tempos atrás, que eu fui curada, eu acredito. E aí, o que acontece? Essa mulher, eu com essa enxaqueca, eu custava ir pro banheiro, porque minha cabeça ficava tonta demais. Eu não queria sair de casa de jeito nenhum. Já me dava aquela indisposição que eu não queria sair de casa de jeito nenhum. Pensa essa mulher, 12 anos passando por isso aqui, o tanto que essa mulher não estava fraca, o tanto que essa mulher não estava com dificuldade. E ela sai, e ela vai atrás de Jesus. Gente, tem que ter muita força de vontade mesmo.
E aí que tá o lance do milagre. O milagre não vai acontecer sem essa força de vontade. E ela sai, se coloca no movimento e ela toca na roupa de Jesus. A fé dela era tanta, mas eu imagino que a dificuldade também estava tanta, e aquela multidão toda, e ela sabia que ela não ia ter força de chegar mesmo perto de Jesus, mas ela tinha fé, ela tinha firme convicção de que se ela tocasse na roupa daquele homem, ela seria curada. E ela não podia nem sequer estar ali no meio daquele povo. Ela também passa pela mesma situação, de que ela poderia ser apedrejada, porque ela era tida como uma mulher impura. Ela já estava à margem da sociedade. Mas ela ouviu falar que Jesus não fazia acepção de pessoas. Ela ouviu falar que Jesus curava os pecadores, porque ela, na boca da sociedade, ela era uma pecadora, por isso que ela estava passando por tudo isso. E ela tinha ouvido falar desse homem que não fazia acepção de pessoas. O coração dela acreditava que esse homem podia salvá-la. Precisava de mais alguma coisa? A gente precisa de um monte de informação. A gente precisa quase tocar em Jesus assim e ver se ele realmente é de carne, para que a gente creia que ele existe. Essa mulher não, ela ouviu falar e o coração dela já acreditou. E se o seu coração acredita, é disso que você precisa de saber. Você não precisa de saber da Bíblia inteira, não. Do evangelho de carreirinha. Você não precisa fazer nada. Se o seu coração acredita, esse é o mais importante. Porque corre muito risco de você saber tudo. Na teoria, de você saber de todas as informações, de você saber de todas as palavras, mas o seu coração não acreditar. E essa mulher, ela tinha o que era preciso saber, que era a convicção no coração, que era a fé. Ela tinha a fé, mas também, gente, depois de tanto sofrimento, se surgiu uma esperança, assim como surgiu para Jairo. Se a minha filha morreu, mas se surgiu uma esperança, eu tenho fé, eu vou atrás. E ela foi, e ela tocou na veste de Jesus. E quando ela, porque ela dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, eu ficarei curada. Ela tinha essa convicção. E Jesus, gente, quando ele foi tocado, ele sentiu que saiu dele virtude. Ele sentiu que saiu dele poder. Pensa no meio de uma multidão, alguém tocar na sua roupa e você sentir que saiu de você. Opa, parece que eu perdi alguma coisa aqui. E aí Jesus vira para os discípulos dele e fala assim, alguém me tocou. Ai, gente, olha, sinceridade, viu, Jesus? O senhor é engraçado. Porque no meio de uma multidão, alguém te tocou. Se eu fosse discípulo de Jesus, eu ia falar assim, sério? Sério, Senhor? Alguém te tocou? Tá todo mundo te tocando. E aí que tá. Tá todo mundo tocando Jesus. Mas essa mulher tocou Jesus diferente. Você tem tocado Jesus diferente? Ou você tem tocado Jesus porque tá todo mundo tocando? Você tem ido ao encontro de Jesus como essa mulher aqui, com fé? Ou você tá indo no encontro de Jesus porque tá todo mundo indo? Essa mulher tocou em Jesus com uma fé genuína, com a convicção realmente de que seria curada. Entendeu? Esse foi o diferencial dessa mulher. E aí Jesus falou, foi diferente. E aí ele se voltou para ela, porque ele sentiu, aí ele olhou e viu, né? Jesus vê todas as coisas. E aí ele voltou e viu essa mulher. E ele vira para ela e fala, tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou. Então, foi Jesus que fez o milagre, gente? Não foi Jesus que fez o milagre. Jesus foi o canal desse milagre, porque na verdade o que salvou essa mulher foi a fé dela. Ela tocou em Jesus e ela foi curada. Não foi Jesus que curou ela. É como se
entende o seguinte, é como se em Jesus existe o poder de cura. Se você toca, você é curado. Se você toca, você é curado. Já está disponível para você. Se você toma posse, você é curado. E foi isso que ela fez. Ela tomou posse pela fé da cura. E a cura saiu de Jesus. E ele sentiu que a cura saiu. Então, assim, se a gente toma posse, acontece. Se você toca, você fica curado. Não é uma coisa que Jesus precisa vir e fazer acontecer, não. Ele já fez, ele já está à sua disposição. Basta você tomar posse. E aí ele disse, você ficou, e desde aquele instante a mulher ficou sã. No momento em que aquela mulher tocou Jesus, ela ficou sã. Então, a fé dela é que a curou. Jesus não parou para realizar um milagre. A fé dela é que gerou um milagre. Que gerou o sobrenatural. E por quê, gente? Porque Jesus, Talita Cumi, é isso mesmo. Eu tinha falado errado. É Talita Cumi, para ela levantar, né? O que acontece? A gente tem que entender, gente, que Jesus, ele vive. Jesus, ele está vivo. Porque às vezes a gente tem uma sensação de que a gente está estudando a palavra, nós estamos lendo a palavra, nós estamos falando de Jesus como se Jesus não existisse. Nesse contexto aqui, Jesus existe fisicamente. Essa mulher do fluxo de sangue, ela vai e toca Jesus em suas vestes e ela foi curada. Jesus estava ali fisicamente, mas Jesus, ele continua em nós. Ele está vivo. Às vezes você pensa, mas quando que isso vai acontecer? Quando é que eu vou ver Jesus? Jesus está vivo. Será que você entende isso? Porque às vezes parece que a gente para. Não é que a gente para. Pelo fato da gente não ver, parece que a gente não acredita. Jesus, ele vive. Jesus, ele não é um Buda. Jesus não é Buda. Porque os ensinamentos de Buda tá aí e você aprende, beleza. Só que Buda morreu. Os ensinamentos de Moisés tá aí, bacana. Você pega os ensinamentos de Moisés, beleza, eu aprendo com Moisés, só que Moisés morreu. Os ensinamentos de Jesus está aqui. Você aprende com a palavra de Jesus, você vive a palavra de Jesus, mas a palavra de Jesus está viva. Jesus não morreu. Esse é o diferencial. Não é só um conhecimento que a gente tem, não. Você e eu pode tocar Jesus, porque Jesus não morreu. Jesus vive. Não é só o conhecimento dele que está aqui, não é só o conhecimento dele que a gente está aprendendo. Não, a gente vive o evangelho que é vivo, porque ele continua vivo e você pode tocá-lo. Você pode tocá-lo. Você pode ter intimidade com Jesus e se você apenas tocar em Jesus, com essa fé genuína que essa mulher do fluxo sanguíneo teve, você será curado. Porque ele vive, eu posso crer. Porque ele vive, eu posso crer. E ainda tem um diferencial aqui. Jesus estava num espaço físico limitado. E hoje Jesus está em todos os lugares. Ele fala que onde um ou mais estiverem reunidos em minha presença, eu estarei. Nesse momento aqui, Jesus estava com essa mulher do fluxo sanguíneo e não estava lá ao mesmo tempo com a filha de Jairo. Porque não era possível, ele estava limitado ao físico. Mas hoje, Jesus está com o Pai. E ele está em todos os lugares, não há limite para ele. Então, se ele está em todos os lugares, ele está à minha e à sua disposição. E se nós formos ao seu encontro e tocar as suas vestes, nós também seremos curados. É isso que eu quero que você entenda.
A gente não está apenas buscando o aprendizado de mais um cara que foi fenomenal na Terra. A gente está buscando por alguém que foi fenomenal, que é fenomenal, que continua sendo, porque ele vive. Ele está vivo. A gente só não vê com esses olhos, mas com os olhos da fé é capaz de tocar nele e ser curado. Bom, aí continuando, Jesus está muito mais vivo hoje do que nessa história, né? Porque nessa história ele estava ali limitado a um físico e hoje ele não está. Ele está em todos os lugares. Continuando aqui, gente. Jesus está vivo onde você está. Jesus, ele está vivo onde você está. E aonde você está, você pode tocá-lo pela fé. Pela fé. A fé é a firme convicção daquilo que não se vê. Aquelas pessoas nem sabiam ainda quem Jesus era. Porque essa revelação nós temos hoje. Mas elas acreditaram. Elas tiveram a decisão e elas acreditaram porque era a esperança que lhes restava. E nós já podemos acreditar porque nós já temos todos os relatos, já temos toda a história falada, cumprida, né? Tá, essa mulher, então, ela teve a sua fé recompensada. A sua fé é que foi recompensada. E isso aconteceu frente a uma grande necessidade que ela tinha. Uma doença séria, né? Um flagelo, um grande flagelo. As consequências dessa doença na vida dessa mulher foram tão graves, gente, porque ela era considerada impura pela lei. Ela foi banida da comunidade. E ela já tinha gastado tudo que ela tinha buscando a cura. Ela já estava pobre, não, terrível. E aí, ela era uma pecadora aos olhos da sociedade. Ela era tida como uma pecadora diante de Deus perante aquela sociedade. Eles viam ela dessa forma. A doença era incurável. Ela já durava mais de 12 anos. O seu esforço até então, todos os seus esforços até então tinham sido inúteis, porque ela já tinha buscado a cura e nada. Já tinha consultado muitos médicos, já tinha gastado todos os seus bens. Mas aí ela vem com uma fé genuína. Essa fé genuína, gente, ela te faz ser instantaneamente curado. Isso me choca tanto. Porque eu percebo que a gente está longe de ter uma fé como essa mulher teve. Eu não sou curada de coisas pequenas. A gente não é curado. A gente se coloca à frente de Deus pedindo a cura de determinadas coisas e a gente não é curado. Por quê? Porque a sua fé é pequena. Na Bíblia fala que se a sua fé tivesse o tamanho de um grão de mostarda, você seria capaz de dizer para essa montanha, saia daqui e vai para ali, e a montanha iria. Então a nossa fé é muito pequena, a gente tem que amadurecer muito na fé ainda, a gente ainda é muito imaturo na fé. Porque aqui fala que a fé dela foi genuína e que instantaneamente ela foi curada. A palavra, ela tem esse poder de ir nos curando aos poucos. A palavra vai descortinando, vai tirando as escamas dos nossos olhos, vai nos revelando muitas coisas e vai nos curando. Essa cura acontece de dentro para fora. Você vai se libertando de muitas coisas que acabam curando as suas doenças físicas. Como eu disse para vocês, todas as doenças têm sua raiz no pecado. Não necessariamente no seu pecado, mas no pecado do mundo, no descontrole do mundo, no descontrole das pessoas. Embora Deus tenha feito todas as coisas muito boas e agradáveis, o homem foi descontrolando tudo, a natureza, a alimentação, enfim. E aí virou esse caos, a gente adoece hoje.
em consequência do pecado. Mas se você se aproxima de Jesus, que tem a cura, que tem a purificação, que tem a limpeza, você vai se limpando desse pecado, você vai se limpando dessas doenças, você vai tendo clareza. Só que em determinadas circunstâncias, isso é o conhecimento aos poucos. Esse é o conhecimento empilhado. Então você vai se curando aos poucos, aos poucos, aos poucos. Se você tivesse a fé que essa mulher teve, que o Jairo teve, essa cura aconteceria instantaneamente. Eu não tenho essa fé. Eu não tenho essa fé, mas eu ainda quero ter essa fé. Eu quero ter essa fé. Porque como que eu sei que eu não tenho essa fé? Porque essa cura ainda não acontece na minha vida. Eu sei que ela vem acontecendo aos poucos, mas ela não acontece instantaneamente. E a gente tem que buscar amadurecer a nossa fé. Essa mulher aqui, apesar das muitas decepções, ela saiu e tocou. Ela tocou Jesus. Gente, isso é tremendo. Ela tocou Jesus e foi curada. Você tocar Jesus e funcionar, isso é mágica? Não, isso é fé. Isso é fé genuína. Esperando essa mágica acontecer, muitas pessoas têm tocado Jesus. Muitas pessoas têm tocado a Jesus como um fetiche, com essa ideia mágica. Muitos têm tocado Jesus com essa ideia mágica, mas com uma fé genuína como essa mulher, poucos têm tocado. E é dessa fé aqui que se extrai a virtude, o poder de cura. Apesar de muitas decepções, ela veio a Jesus, de quem havia ouvido falar coisas maravilhosas. Gente, ela não tinha esse tanto de prova que a gente tem, não. Ela só ouviu falar. Mas para quem estava 12 anos doente, eu ouvi falar que existe um negócio ali. Tô lá já. Ela foi, tocou no Senhor e a fé veio. A fé veio de que jeito? Para analisar. A fé dela veio no ouvir. Ela ouviu outras pessoas falarem das coisas maravilhosas que Jesus tinha realizado. A fé dessa mulher nasceu na escuta. No escutar uma pessoa falando de Jesus, no escutar uma pessoa falando, seria na pregação. Ela ouviu alguém falando de Jesus. E quantas vezes a gente ouve as pessoas falando assim e não dá muita ideia, né? Não dá muito crédito. Ela teve fé na escuta. E depois disso tudo, ela esperou ajuda somente do Senhor. Ela ouviu falar que o Senhor fazia coisas maravilhosas, ela foi atrás do Senhor. E ela já sabia que ela tinha que ir atrás, era do Senhor. Quem a curaria era apenas o Senhor. Ela já tinha tentado de tudo. Vê que a palavra mostra isso? Que você tem que tentar mesmo? Ela foi atrás dos médicos, ela acabou com tudo que tinha em termos de economia, ela fez tudo que era possível, humanamente possível. Agora a solução não tinha outro jeito. Quando eu passava diante do Santíssimo, eu me sentia tocando nas vestes de Jesus e me sentia sendo tocada por Ele. Amém, Gleide. Pensava sempre nessa mulher do fluxo de sangue. Sim, essa passagem ela é muito forte. Então, gente, a cura veio de uma mulher fraca. Que eu, sinceramente, eu fico pensando como que essa mulher chegou lá. Gente, ela deveria estar quase desmaiando pelo caminho. Não foi fácil para essa mulher chegar no meio de uma multidão até Jesus. Sinceridade, quando eu chegar lá no céu, eu quero bater um papo com ela também. E ela vai e toca em Deus. Ela toca em Jesus, né? Tão poderoso. E ela foi imediatamente curada. Então, de repente, o pecador pode também ser curado
por um olhar cheio de fé para Jesus. Aqui, gente, ela não era tida como pecadora para nós, né? Ó, meu celular deu alta temperatura. Ela não era tida como pecadora para nós. A gente tem consciência disso, né? Aquela sociedade é que tinha esse tipo de julgamento. Ela estava doente, né? E ela foi curada. Da mesma forma, um pecador. A gente ouve assim umas coisas lindas, uns milagres extraordinários de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus e que do primeiro momento que ouve falar de Jesus se arrepende, rasga seu coração e se converte ao Pai e aceita Jesus na sua vida. E aceitar Jesus na sua vida verdadeiramente passa a trilhar os caminhos de Jesus, porque não é falar que aceita Jesus da boca para fora, que, como eu disse aqui, a passagem fala sobre isso. Tinha uma multidão atrás de Jesus. Essa multidão é o que tem muita gente fazendo. Tem muita gente atrás de Jesus, mas tocando Jesus genuinamente, tendo fé em Jesus verdadeiramente, são poucas as pessoas. E aí aqui fala que o pecador também, então, pode ser curado por um olhar cheio de fé para com Jesus. Ah, gente, é muito lindo, porque Jesus, ele tem essa capacidade, né? Quando Jesus morreu, ele, do seu coração, jorrou sangue e água. Ele purifica, sabe? Ele lava os seus pecados. É como se o sangue curasse e a água purificasse. O fruto permanente de sua fé é o quê? A paz. Por quê, gente? Quando você tem fé, você entrega para Jesus e fica em paz. Você não fica mais desesperado. Eu gosto muito de falar isso para as pessoas. Fique em paz. Por quê? É quando você entrega para Deus. Você vai fazer mais o quê, meu filho? Você já entregou para Deus, agora deixa com Deus. Porque tem muita gente que faz isso também, né? Fala que acredita em Deus, entrega para Deus, mas pega de volta. Tipo assim, Deus, toma isso aqui, está nas suas mãos. Aí você acha que Deus está demorando demais, você já toma da mão de Deus e resolve fazer agora do seu jeito. Então, quando você decisão de ter fé, de acreditar verdadeiramente em Jesus, você tem paz, você não fica ansioso, você não fica aflito, você não fica desesperado, você não fica cheio do si. Você decidiu acreditar e você já agradece. Porque quando você toma posse de algo que você acredita que recebe, você já agradece. Olha, a mãe Ruth disse, minha irmã passou por uma cirurgia ontem e eu disse justamente isso a ela. Sim, a gente tem que falar mesmo para a pessoa, fique em paz, sabe? Em quem que está a sua confiança? Em quem que está a sua fé? Se você coloca nas mãos de Jesus, fique em paz. Gente, é essa a nossa e foi esse o nosso estudo de hoje. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Tadadã. Falei para vocês terem sinceridade, né? Essa fé que tem sinceridade, que tem verdade. Essa fé genuína, essa fé que é uma fé que tem bondade. A sua fé, o seu pedido de fé para Jesus é um pedido que vai alcançar a sua vida e não vai atrapalhar outras vidas, né? Silvano, é 12K. Seja bem-vindo, Silvano. Então, gente, é isso. Você hoje tem essa oportunidade de colocar a mão no seu coração e pedir para Jesus vir curá-lo. Sim, não é como uma magia, não. É porque você sabe que Jesus está vivo e que Ele tudo pode fazer. Se você tiver fé, deposite em Deus as suas expectativas e fique em